dia 26 de junho de 1892, nascia em São Luís do Maranhão o antropólogo, escritor e pesquisador Manuel Nunes Pereira. Nunes Pereira foi, até a sua morte, o mestre da descoberta de um Brasil pré-histórico, afro-indígena, oculto nesta terra encantada. Eu gostaria de, em vez de trazer aqui a esta biblioteca, levar-vos até um trecho da floresta amazônica. Mas desde que vocês aqui estão, eu me resigno a uma atitude muito típica do meu coração, que é a revelação disso que eu chamo o meu antro cultural. O mito é a base da criação e transcende o tempo. O Querebetã Mina Gege é parte da história oculta do Brasil. Um registro da sobrevivência do culto dos voduns, do panteão daomeano no estado do Maranhão. Eu me referi à obra monumental do grande Arthur Ramos, Introdução à Antropologia Brasileira. E quero mostrar aos meus amigos dos desenhos do grande pintor Ismailovitch. Representa as chamadas três raças tristes da notável expressão do grande Olavo Bilac. Esse é um documento maravilhoso que eu vou incorporar à reedição da minha Casa das Minas. Eu devo a Joaquim Fofã Teixeira, um músico anônimo, obscuro do Pará, não é, que se dignou a acompanhar-me nas minhas pesquisas. São anotações musicais recolhidas no terreiro de Mãe Angélica, na Cachoeirinha, município de Manaus, estado do Amazonas. É um texto em língua africana, com Gege. Vocês podem ver, por exemplo, que entre as várias anotações tem essa cantiga de Exu. Exu é um voodoo, um personagem que abre caminhos. Vamos dizer, é o ministro do exterior das divindades africanas. E como o tema anterior da Casa das Minas, para dizer mais ou menos o que é essa obra, que deu o título de, modestamente, um simples depoimento, e mereceu do Arthur Ramos a publicação inicial de uma biblioteca na Faculdade de Filosofia no Rio de Janeiro. A Casa das Minas é o resultado de minhas observações diretas no terreiro de Mãe Andresa Maria, no Rio de Janeiro, no Maranhão, no terreiro de Mãe Andresa Maria, Rua São Pantaleão. E eu fiz um levantamento dos voduns, das divindades negras que constituem o panteão daomeano. O culto dos voduns em Minas Gege, tanto no Daomei como em Lagos, na Nigéria. Nessa obra eu focalizei principalmente a figura de Mãe Andresa Maria,
E, do ponto de vista ético, eu apresentei a estrutura de uma herança admirável para a nossa gente, o Maranhão, a estrutura moral do caráter da mulher negra, não só em África, mas em terra do Maranhão. Brasil, meleagro de composições étnicas, sincretismo da interpenetração cultural do índio, do branco e do preto. Mística civilizatória que vem pela história formando o caráter mestiço e alegre do povo brasileiro. Riscado anel no chão e forjado na lua cheia. Lenho de fé, santinho, coça, esquiça, pois é mangalô 3 vezes. Se avexa a Clementina, espalha a roda, Clara Nunes vem dançar. Com Ciateva, Paulina, Jovelina, Ivone e quem vai chegar? No Maranhão, no final do século XVIII, os escravos que desembarcavam no porto de São Luís eram conhecidos por negros mina, porque embarcavam na África, em sua maioria no Forte Mina, hoje Costa do Marfim. A Casa das Minas surgiu em São Luís do Maranhão, pelas mãos de uma rainha do Daomé, que foi vendida como escrava e que aqui ficou conhecida por Maria Jesuína. O contrabando que assentou essa casa, segundo minha madrinha Almerinda, era gente vinda diretamente da África, Minas Gerais. Trouxeram o peixe consigo. Nós é que estamos zelando, afirma sempre a dona da casa. Assim que os escravos chegavam em São Luís, logo eram batizados para se tornarem católicos. Mas nunca, mesmo com todas as proibições e perseguições, abandonaram suas tradições e crenças.
Porque certas festas do culto minajeje coincidem com as do culto católico ou da tradição de outros povos. Porque os filhos e as filhas de santo, esclareço, também apreciam, admiram e querem os santos católicos, porque em certas danças as noviças cantando em língua africana se refere com grandes reverências à figura de Jesus. Fácil, por certo, será ver-se nisso uma prova de sincretismo religioso. São Benedito é Vodum. Ele abriu o tambor de mina para os encantados, para os caboclos e para o povo da mata. Glória perante o galo, perante o Cristo Domine nosso. Há séculos, a Casa Grande das Minas já se erguia nesse trecho da rua São Pantaleão, fixando-lhe a minha memória desde 1900 esses mesmos aspectos coloniais. Baixa, com várias janelas e rótulas sobre aquela rua, hoje denominada Senador Costa Rodrigues. A Casa das Minas tem uma alma. Naturalmente, nem todos a veem, de certo, mas todos a pressentem. Essa alma deve ser semelhante à de Andresa Maria, porque toda casa se assemelha, em geral, aos seus donos. Esta casa, o Querebetã de Zomadono,
É, portanto, o terreiro vodú Jeje mais antigo do Brasil. Meu encontro com Dona Zuleide Amorim, criatura que tem excepcional mediunidade e se ligou profundamente ao culto dos voduns de Minas Jeje, criando um querebetã em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, permitiu que eu estendesse minhas pesquisas iniciadas na casa de Mãe Andresa, em São Luís do Maranhão. A música de ritmos sombrios e tristes, a dança de passos cadenciados e estranhos, daí a instantes levarão esses corpos a receber os voduns que baixam, os santos que se manifestam, substituindo a personalidade das bailarinas para, por fim, dominarem toda a festa com seus cânticos e os seus movimentos. Isso aqui é a criança da Gonjaí. Isso aqui são os brinquedos. Quando acaba de brincar, ela põe na trouxinha e carrega. Isso aqui são as conchas, as dalças. Que as dalças é o símbolo da feitura. Quando a pessoa é feita, então ficam as dalças durante 6 meses. Então, toda vez que as Gonjaí vêm, e ela vem e coloca as dalças, é o símbolo dizendo que estão feitas. Que as voduns, as mulheres, estão feitas. Esse aqui é o barquinho na cabeça, que vamos tirar um barco, dizer, as feitas vão sair, se recolheram e vão sair, então é um barco, então se carrega o barquinho na cabeça. E o resto tudo da feitura que ainda se traz nas pernas ainda, as coisas todas. Taquê ilo, taquê gonjaí, taquê ilo, taquê gonjaí, congolese obo, conhecer gonjaí, taquê ilo, taquê gonjaí, taquê ilo, taquê gonjaí, congolese obo, conhecer gonjaí, taquê ilo, taquê gonjaí. Chegou boçu, conhecer Gonjaí, taquelo, taque Gonjaí, taquelo, taque Gonjaí, tacu dono, conhecer Gonjaí, taquelo, taque Gonjaí, taquelo, taque Gonjaí, tacu dono, conhecer Gonjaí, taquelo. Dona Maria Mucama joga ama no terreiro. Dona Maria Mucama joga ama no terreiro. Dona Maria Mucama joga ama no terreiro. Maria Camucama joga ama no terreiro. Maria Camucama joga ama no terreiro. Oi! Dona Maria Mucama joga ama no terreiro. Dona Maria Mucama joga ama no terreiro. Dona Maria Mucama joga ama no terreiro. Maria Camucama joga ama no terreiro. Maria Camucama joga ama no terreiro. A Casa Grande das Minas está localizada num bairro onde a população dominante é de operários, domésticos e pescadores, notando-se-lhes a presença em todas as peças ali realizadas e nas ocasiões em que sobre elas pesaram ameaças policiais. Toda a casa é admiravelmente arejada, muito embora se conserve quase sempre de janelas fechadas. A ventilação se faz principalmente do terreiro para dentro. Essas jarras, que contêm água, divindade natural, é certo de outros povos da África, mas com outra representação mítica, foram trazidas do continente. Algumas vieram de Lagos. Brasil profundo,
continente indecifrável de terras ocultas. A toda essa casa se dá o nome em língua jeje de Querebetã. Sobre o chão do Comé, nesse triângulo que constitui propriamente o Pege Opodone, foram ocultadas pelos negros que assentaram algumas pedras representando voduns. Os voduns são originários dos povos Evefons, do antigo Daomé. Isso aqui é onde é o altar dos voduns. Então aqui estão eles. Aí tem a família de Zomadona. Aí a família de Zomadona. Adiante vem Sobô. Aí depois na bacia vem Exílios. Aí no canto, Exílios e o Deus do amor, que é a pedra bruta, né, cultuada. Então aí a B. Depois vem do sul. A Jaotó e Polibogi. Esse aqui está, as duas cobras em seguida é Polibogi. Depois vem o outro, eu não posso dizer o nome. Depois vem a Cócia-Tuba, é Xuxolho do meio, que tem aquelas garras representando as doenças, é torta. Depois vem Nissá, tem Xangô, que é a representação dele. Vem Zomadona bem formado lá, um filho de Zomadona tem encostado, e vem Naê, que está dentro da faixa fechada, e aí vem o resto dos... A bacia do meio é água. Água com vinho, para espantar os espíritos mal desse recinto. Esse conjunto de tambores poderá representar uma reunião dos voduns, porque cada tambor está ligado a um voodoo. O de maior vulto, de maior tamanho, de maior proporção, é o tambor ligado à personalidade sagrada de Zomadone, que é o dono da casa. Comecei a tocar ele com a idade de 10 anos, mais ou menos. Tamborzinho pequeno. Depois eu passei por do meio. Esse tambor é um bocado complicado, viu? É muito complicado mesmo. Esse tambor é o seguinte, se a gente está tocando, se o ferro der uma pancada errada, pronto, descontrola tudo. Se o pequenininho der errado, descontrola qualquer um. A figura vegetal mais importante que deparamos no Gomé, no terreiro de danças coletivas, é a cajazeira. A cajazeira é uma árvore frondosa de 25 e mais metros de altura, do gênero Spondrias e da família das anacardiáceas, cujo hábitat se estende no Brasil, do Amazonas ao Rio de Janeiro.
Cajazeiro está ligado à mitologia e ao culto dos voduns de Minas Jeje e Uruba, bem assim as pedras, búzios e plantas que lhe estão à sombra. Essa pé de cajazeiro, essa foi trazida do Maranhão, não foi um filho não, foi um galho, uma raiz do cajazeiro de lá, que já é velho, então a raiz nasceu, então eu cortei a raiz, o pedaço da raiz, onde tinha aquele brotinho e trouxe. Quando nós viemos para cá, que vim fazer minha casa aqui, do meu santo, então disseram que era difícil a água aqui. Então meu voodoo veio aqui no quintal e marcou a direção desse poço justamente com outro que nós temos interno. Então quando ele começou a cavar o seu Américo, não o voodoo, começou a cavar, então apareceu logo a água, bem rasinha. Agora com a continuação de sempre estar se limpando o poço, que foi afundando. Então cada anel desse tem firmado, desde o punhal até o cristal bruto, tem aí no fundo do poço, que faz para parte da exílio, que é o Oxum. Então com essa água molhada todas as plantas, e ele leva a direção daqui lá para dentro do outro interior, onde estão o altar dos orixás. Quer dizer, então leva a água desse e leva para lá, que é comunicação um com o outro. Antes de ser construído isso aqui levantado. Depois que levantou, já estava feito o corvozinho e um leva água para o outro. Eia, zoma, dono, devolvo, dono, uma boa. Para vodum, gole, viobona, jeua. Eia, zoma, dono, devolvo, dono, uma boa. Eia, zoma, dono, devolvo, dono, uma boa. Para vodum, gole, viobona, jeua. Eia, zoma, dono, devolvo, dono, uma boa. Eia, zoma, dono, devolvo, dono, uma boa. A bengala representa o símbolo do poder. Então, o lenço, majestade e rei, os antigos reis de Daomé usavam. Então, vem de Ojá, que é a toalha de renda, toda feita na almofada, renda de birro. Então, esse traje é da festa de 20 de janeiro, a festa de São Sebastião. Então, nós usamos o vermelho, que é nesse traje aqui, de São Sebastião, entendeu? A festa de São Sebastião é de acosta a tudo. Tossa no malaplá, um gole de obô. Tossa no malaplá, aiô, aiô. Tossa no malaplá, um gole de obô. Tossa no malaplá, aiô, aiô. Aiô, aiô, bolô, me rolou, ele malaplano, bolô, me bolô, 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 me bolô, me plete malaplano, bolô, me tossa no malaplá, gole de obô, tossa no malaplá, aiô, aiô, tossa no malaplá, gole de obô, tossa no malaplá, aiô, aiô. Aiô, aiô, passou, me bolou, le plete malaplano, passou, me bolou, passou, me bolou, le plete lapano, passou, me bolou. A fala do santo é uma alucinação verbo-motora jeje, nagô, malê, banto, cabocla, espírita, católica.
festa de significação religiosa digna de registro é a realizada com as probostes, que são espíritos e, baixando a terra, vivem como as pessoas, isto é, humanizam-se, explica Andresa Maria. Nenhuma imagem ali na Casa das Minas nos lembra esta ou aquela divindade africana natural ou sobrenatural. São Benedito é Vodum. Ele abriu o tambor de mina para os encantados, para os caboclos e para o povo da mata. Aqui é que se prepara a comida dos voduns. Então, nós, por exemplo, para fazer o acarajé, o feijão pradinho, então já está aqui, nós, entendeu? Tocamos eles todo, bem miudinho, quebrar não para ficar miúdo demais, mas apenas para que eles possam partir em pedaços graúdos. Depois se põe de molho, entendeu? Para fazer o acarajé. Eu levei bastante tempo para aprender, porque na Casa das Minas eles não deixam a gente logo no começo iniciar aprender nada. Ali a gente é espécie de uma intrusa, vai se aproximando e eles mandam a gente sair. Então eles estão primeiramente vendo se a pessoa dá para isso, se não é pessoa que fala muito, para depois então se começar a aprender. Então depois que eu já tinha uns 2 anos, foi que eu me aproximei justamente das panelas e foi ensinada pela minha mãe, uma das mais velhas da casa e feita de lá, mãe Nena, mãe Leocádia, Amância e outras. Aqui eu estou fazendo os acaçás, uma das comidas principais dos deuses. Então, a caçá é feita tirando as folhas verdes da bananeira, pondo para esquentar. Esquentando, depois colocando. Isso também tem muito segredo, serve para várias coisas. O acaçá pode se dar para os legumes, pode também ser para outras necessidades, para descarrego, tirar descarrego de cima da pessoa e outras intimidades. Quando as pessoas têm, digamos, estão com azar na vida, então se preparar o acaçá, se põe uma moeda dentro e se manda a pessoa aí onde tem um matinho verde, passar os acaçás no corpo e jogar para o lado do sol nasce.
Isso aqui é o aderente. Aderina se pode fazer com água que não seja depositada uma semana. Água guardada. Depois então se pega as folhas secas da banana, se tira e põe dentro d'água. Ele é feito quase no mesmo processo do acaçá, mas o milho é vermelho. Milho é vermelho, tirado aquele olhinho, posto de molho, e depois de 2 ou 3 dias se rala novamente na pedra e se faz o aderém. Agora o aderém foi um sucesso quando eu cheguei no Alto do Bogum, na casa de Mãe Valentina, na Bahia. Como eu sou muito nova ainda dentro do santo, eles ficaram com dúvida lá que eu não conhecesse nada. Então foi uma demonstração que eu tive lá de conhecimento, foi quando ela me perguntou se eu sabia fazer o aderém. Então eu disse que sabia. Então ela disse que eu me preparar um aderém, ela queria ver realmente se eu sabia fazer aderém. Chamou todas as outras filhas de santo dela, botou junto e eu fiz o aderém. Então isso foi um verdadeiro sucesso lá. Daí sim, daí eu tive licença dela de penetrar nos compartimentos sagrados que ela tem lá no Alto do Bogum. Mas se sei fazer o aderém, eu posso agradecer tudo a casa das meninas, as minhas mães e irmãs de santo de lá. Eles foram para mim tudo. A memória de cada uma de lá da casa das meninas ainda vive comigo. E só desaparecerá quando eu morrer, porque ali foi que eu aprendi tudo. Tudo, saber como eu posso enfrentar a humanidade, saber como posso ser útil em cada folhinha que se encontra verde, a posição da lua, como ela joga em certas folhas, ela joga um fluido positivo ou negativo. Então, muitas vezes se tira um chá em época que não está, a lua não está jogando os fluidos positivos. Então, às vezes, aquele chá não faz nem bem, faz mal. Grande oportunidade que me ofereceu na data do meu aniversário, em minhas 84 primaveras, viver num ambiente que é desse terreiro Minas Gerais, extensão daquele terreiro onde a minha meninice se criou, participando da fé, não só das pessoas mais íntimas como minha mãe, mas da fé que moveu os nossos ancestrais. Grande alegria para o meu coração foi encontrar uma extensão daquele terreiro aqui em casa do Leigo, encontrar o mesmo ambiente que eu tive quando era filho. E muito agradecido a vocês que participaram numa aula de dissipação total de crenças, todos os tipos de crenças, participaram dessa homenagem, não ao meu espírito, mas uma homenagem àqueles que nos transmitiram através de sofrimentos os mais intensos a sua crença nos budôs. O facão cortou embaixo, a bananeira caiu. O facão cortou embaixo, a bananeira caiu. Cai, cai, a bananeira caiu. Cai, cai, a bananeira caiu. Cai, cai, a bananeira caiu. Mas o facão cortou embaixo, a bananeira caiu. O facão cortou embaixo, a bananeira caiu. Cai, cai, a bananeira caiu. Cai, cai, a bananeira caiu.
Peregrina Judite. Tem um retrato bonito em palácio, conta lindo. Eu estava, era internada em um colégio. E eu fui escolhida para fazer papel. Cafustuda, bater pé, responder mal. Não. Quem me criou foi um homem. Eu vim da minha terra com 4 anos. Ele foi lá, primo da minha mãe. Chamava-se João Silvestre de Viveiros. Era um crioulo. Eu tinha 6, 7 anos, gordo, menina forte, loura, olhos agateados, meus cabelos nunca foram pretos. Porque meu pai tinha o cabelo muito louro, mas minha mãe era escura. Era crioula fina. Neta de 4 africanos, eu sou bisneta de 4 africanos. Eu sou tataraneta, parte de pai, de inglês como africano. Eu sou bisneta de um mestiço, porque ele teve um filho lindo, alto, com essa africana, levou para a Inglaterra. Uns 4 anos, teve meu signo, eu com ele, com 4 anos. Ele, quando veio formado da Inglaterra, casou com uma espanhola. Rico. Essa espanhola se casou com um português, meus avós. E a minha mãe, neta, de 4 africanos. Balanta, Bijagó, Nalu e Manjaco. Minha avó era Sara Manjaca. O meu bisavô, casado com ela, era Bijagó. A minha avó, minha bisavó, parte do meu avô, do velho, era Nalu. mulher, não ser bolsa. Então,
pano que nós amarramos aqui na cintura é uma das firmações para dança. Então é dobrado bem direitinho, depois se aperta. Diz os antigos que se apertando é o equilíbrio da nossa dança. O budum, homem, ele usa a toalha mais em cima do busto. Moço é um pouco abaixo do busto. E budum, mulher, é na cintura. Então esse que está aqui é um budum mulher. Ele passa o dia para ver uma das matanças que vai ser realizada agora. Bocotó, conuná, doie, alô, nonaie, como é, o dono, papai de ver, arroz, vou nunca comer, arroz, vou nunca comer, nunca maná, vou nunca cair. Como é, vou dono, papai de ver. Arroz, comer. Arroz, vou comer. Comaná, vou nunca cair. Comaná, como é, vou dono, papai de ver. Gibeira, bocotó, conuná, doe, alô, nonaie, como é, o dono, papai de ver. Arroz, vou nunca comer, arroz, vou nunca comer, comaná, vou nunca cair, comaná, como é, o dono, papai de beira, cante dono, papai de beira, bocotó, conuná, doe, alô, nunaie, como é, o dono, papai de beira, arroz, vou nunca comer, arroz, vou nunca comer, comaná, vou nunca cair, comaná, como é, o dono, papai de beira. Cante, dono, papai de beira, bocotó, conuná, doe, alô, nonaie, como é, o dono, papai de beira. Arroz, vou nunca comer, arroz, vou nunca comer, comaná, vou nunca cair, comaná, como é, o dono, papai de ver. A costa tudo é xoxona, a costa patá, é xoxona. O menos menina e a dada cedó, na cocoloceia. O menos menina e a dada cedó, na cocoloceia. Ainda uma coquedio, cocoloceia. Ainda uma em coquedio, cocoloceia. O menos menina e a dada cedó, na cocoloceia. O menos menina e a dada cedó, na cocoloceia, ainda uma em coquedio, cocoloceia, ainda uma em coquedio, cocoloceia.
é Dan. Nós cultuamos Dan, em primeiro lugar. Eu tenho um verdadeiro carinho por ela, porque meu senhor desce, meu Budum, com a força dela. Então ele tem até o cântico quando ele chega. Porque ela que traz ele à terra. Odan, bere, Bodum, sué, mandobê, taian. Odan, bere, atimbere, odan, bere, atimbere. Odan, bere, Bodum, sué, mandobê, taian. Odan, bere, atimbere, odan, bere, atimbere. Quando eu canto essa cantiga, eu lembro muito da minha mãe de santo. Primeira vez que eu fui, que meu santo veio em mim. Essas coisas todas fazem parte de mim. Eu sinto como seja eu própria. Mas, infelizmente, não consegui inaugurar isso, nem levar para diante por falta de adeptos. Mas tudo isso vem desde quando eu era criança. Eu sinto que eu pertenço a todas essas coisas. Se não fosse por estar presa nisso, eu não teria vindo de onde eu vim para cá, estar aqui, de pé no chão, descalça. Isso tudo me faz bem. Se eu tivesse, ou morasse mesmo num apartamento, eu acho que eu já estava morta. Eu sinto essa influência medonha da natureza em mim. Tudo que se reúne. Todas essas coisas. Tudo. É a pedra em que a gente bota o pé descalço, é a pedra em que a gente se apoia para atravessar o rio, é a pedra em que a gente senta o nosso filho para que ele entenda que em cima daquela pedra existe uma memória formulada, existe uma memória que vai se perpetuar. Então o que é fazer história, o que é perpetuar essa memória, o que é dar importância a isso tudo. É quase que um ato sagrado, né? Como tudo é sagrado nessa cultura, que você tenha um fragmento de memória, que seja um filme, um fragmento de memória que seja um discurso, uma fala, um fragmento oral, um fragmento que tem importância da oralidade, que seja um fragmento escrito. Então tudo isso é memória de nós, né? O que faz com que a nossa alma tenha razão de ser, faz com que a nossa alma cante, que a nossa alma louve, que a nossa alma se encante diante do mistério. Porque o tempo nada mais é do que a continuidade do mistério. Água clarinha não pode combinar. Água com areia não pode combinar. Água vai embora, areia fica no lugar. Água vai embora, areia fica no lugar. Brasil profundo, continente indecifrável de terras ocultas. Nós te saudamos. Paixão por ela não podia durar. Paixão por ela não podia durar. Água vai embora, areia fica no lugar.
Aguaí, Tobosses, Noviche, Nungumé, o sacrifício e o encantamento, Mina Nagomina, Odamberi. Paixão por ela não podia durar. Paixão por ela não podia durar. Água vai embora, areia fica no lugar. Água vai embora, areia fica no lugar. Água com areia não pode combinar. Água com areia não pode combinar.